Não se emociona, garotinho. Pronto. Boa noite a todo mundo. Então, hoje a gente vai falar com Linara, que é membro aqui do grupo há alguns meses, e ela vai trazer um pouco da experiência do dia a dia, de como se desenvolver, de como melhorar como trader. Para a galera que opera Forex, que é novata, né? Assim, o grupo tem parte de B3, mas o foco principal é Forex. Então a gente vai apresentar um pouco aí do qual é o mundo do Forex, de como ela começou. Acho que também o histórico de atleta dela, né? Se isso ajuda em alguma coisa na sua performance como trader, sim, enfim. Então é isso, Linara. Apresente-se, princípio aí, quem é você, assim, o lugar que você mora não precisa não, assim, talvez você, enfim, pode se introduzir aí, por favor. E aí, pessoal, boa noite. Meu nome é Linara. Eu estou no mercado financeiro tem mais ou menos 2 anos e meio. E fez um ano mês passado que eu opero somente Forex. Comecei com análise técnica. Comecei também lá atrás em binárias, como a grande maioria. Conheci o Forex após uns 9 meses, mais ou menos, de mercado financeiro dentro de binárias. E fui me aprofundando. Tô com os meninos do Orochi, com o Pedro, tem mais ou menos uns 6 meses, né, Pedro? Mais ou menos isso. 7 meses. E foi uma experiência muito diferente. Por quê? O operacional deles é bem diferente. O SMC, ele é um operacional mais preciso, que exige muito mais conhecimento e muito mais paciência do que na análise técnica. E o diferencial, além do SMC, é o profissionalismo. Quando você está em um ambiente que você trabalha com profissionais, você tem uma visão mais ampla de mercado e o network que você tem com as pessoas possibilita com que você cresça e não veja mais o mercado somente como um hobby, que eu acho que quase todo mundo acaba levando para com essa visão. Você começa a ver de uma forma mais profissional. E já falei durante para o pessoal que é do VIP várias vezes. E repito porque nós não ganhamos nada para isso. Eu só fui ver o mercado de forma profissional e fui expandir a minha visão com os meninos. Porque eu acho que é fundamental, primordial, com que lá no início você tenha uma pessoa ou pessoas que te mostrem o caminho correto. E para mim, o caminho correto foi SMC, foi se aprofundar nos estudos, e como o Orochi falou até um pouco a respeito do esporte, ele leva para a vida de trading a disciplina, porque dentro do esporte você não evolui sem disciplina. O trading é a mesma coisa. Você tem que ter disciplina nos seus estudos, você tem que ter disciplina nas suas entradas, você tem que ter disciplina no seu gerenciamento. E acho que isso são aglomerados, né, de coisas que os meninos me ajudaram a evoluir no decorrer desses meses no mercado financeiro. É, Agora vamos tentar trazer do começo. Eu acho que se tu for comparar, independente de operacional ou o que tu operava, qual era a visão que tu tinha, sei lá, no teu início, por que tu começou no mercado, como foi a tua história aí logo de início no mercado? Então, eu já investia, só que investia de uma forma diferente, comprando cotas, fundos imobiliários, afins. Aí um dia um colega meu chegou e com aquela história da carochinha, né? Cara, eu conheci o mercado de binárias e no mercado de binárias eu estou fazendo tanto por mês. E isso aí me chamou a atenção, porque eu sempre gostei muito de investimentos, nunca deixei meu dinheiro parado e comecei a focar nisso. Então, isso que foi o meu início do mercado financeiro. Aí depois de binárias, tu foi logo para Forex, como foi tua transição? Cara, as binárias, para mim,
na minha visão. Ela é muito cassino. E eu comecei a ver isso. Eu cheguei a ser produtiva, consegui tirar dinheiro do mercado, mas eu vi que para mim já não funcionava mais. Para mim virou muito uma aposta. E não era isso que eu buscava. Comecei a pesquisar e encontrei o mercado de Forex. No mercado de Forex, eu comecei a encontrar conteúdos que faziam sentido para eu estudar. E quando eu comecei a me aprofundar nisso, eu vi que realmente ali eu teria mais rentabilidade e eu teria conteúdo acadêmico para poder me apoiar e aprofundar. Aí eu conheci vocês logo depois. Conheci a comunidade em questão de 4, 5 meses. E comecei a acompanhar. Aí sim, após alguns meses de estudo, saí da demo, fui para real e comecei a quebrar a cabeça. Muito bom. Eu acho que isso é um ponto importante que muita gente ignora, é de não saber, acho que nem clicar e já partir para a conta real ou partir para um teste de mesa sem ao menos ter pelo menos feito o teste gratuito que tem das mesas, né? Então, a relação de conta demo e conta real, a gente sabe que tem a parte emocional por trás, mas o que te ajudou, acho que no começo, com essa relação de usar a demo para realmente entender o que está fazendo, saber o clique, é, como foi essa tua transição de criar, às vezes criar coragem para sair da demo e começar a se expor no risco numa conta real? É que assim, Orochi, como o mercado de Forex é muito diferente, ele é completamente diferente, eu precisava, para mim, para eu poder entrar em algo, ele tem que fazer sentido na minha cabeça. Então, eu tive que passar um bom tempo na demo, entendendo o que é o movimento, entendendo como que é entrar, porque quando você entra no mercado, principalmente no mercado novo, você não sabe nada. E quando você não sabe nada, você não sabe a diferença de PIX, PIPEG, etc., você tem que ir para a demo, você tem que estudar primeiro, e quando você começa a ver que realmente as coisas fazem sentido, isso no meu caso, fazem sentido, você começa a entender o que é movimento de mercado, o que é fluxo. Aí sim, quando eu vi que tudo isso estava fazendo sentido, eu comecei a colocar dinheiro real e sair da demo para real. Porque realmente, a grande maioria das pessoas, elas se encantam com coisas que elas veem na internet, injetam dinheiro, saem clicando para todo lado e saem frustradas do mercado. Mas você tem que ter um tempo de demo, você tem que trabalhar o seu emocional, que o principal, querendo ou não, é o emocional, não é só a questão da sua análise. E quando eu vi que tudo isso estava alinhado, Uhum. parti para a conta real. Beleza. Aí qual foi o capital inicial que tu colocou para risco? Se tu começou com índices, com os pares, aí quais foram as tuas principais dificuldades no começo e a estratégia em si que tu mais usava aí para o teu começo de mercado? Quer dizer, acho que foi o que na pandemia que tu começou? Sim, foi na época da pandemia. Aham. O meu primeiro capital foi $200. Uhum. $200 que duraram 4 dias, por falta de gerenciamento. E, primeiramente, fui para análise técnica. A análise técnica, ela, para mim, funcionou bem durante um tempo. E eu só fui conseguir ser rentável após o meu quinto depósito. E eu sempre depositava a mesma quantia, só que eu não focava em um par somente. Nunca havia trabalhado com índices, eu fui começar a estudar sobre índices com vocês. Eu trabalhava apenas com o ouro e com os pares de moeda. Mas uma coisa que ninguém leva em consideração é você tem que focar em um par só, porque cada par tem um movimento específico. Cada par ele tem uma peculiaridade, entende? E quando você é iniciante e você quer partir para tudo ao mesmo tempo, você acaba fazendo uma bagunça muito grande. E demorou um bom tempo para eu conseguir aprender que esse não é o caminho. Você tem que focar Uhum. em um par só, focar em um operacional só, para depois você evoluir para outros pares e até mesmo para outro operacional. Entendi. Então, aí tu foi o quê? Evoluindo, vendo
aí tu conheceu o SMC, que é assim, uma maneira um pouco contra-intuitiva de que a maioria está acostumada. E aí tu se debruçou para os estudos do SMC e começou o quê? A entender os conceitos que a gente sempre trata, liquidez, como isso. Acho que muita gente está no grupo, mas muita gente não conhece ainda a parte de SMC, de como trabalha. E quais são as principais diferenças assim que realmente foi mais perceptível quando tu comparou operar SMC e comparar a análise técnica, independente de ser estratégia diferente. Se não que uma seja essa é boa, o que mais te fez ficar mais adaptado ao SMC? É que assim, tudo funciona, né? Toda análise funciona. Mas o diferencial do SMC é que quando você começa a estudar o trade institucional, você começa a entender que o movimento faz sentido. Quando você entende que quando você tem uma order block, quando você consegue visualizar após muito estudo, que quando tocar naquela order block, ela vai gerar todo o movimento e você já sabe até o seu alvo, é completamente diferente da análise técnica. Porque a análise técnica você não tem tantos filtros. A análise técnica ela é mais fácil para o iniciante, ela é mais fácil para quem está começando. Já a diferença do SMC é o valor, é o RR. No SMC, coisa que você não pode fazer na análise técnica. No SMC, se você tiver um trade de 1 para 5, você pode tomar mais 3 stops no seu dia que você ainda vai continuar positivo. Você não faz isso na análise técnica. O SMC ele te dá muito mais filtros de entrada e tira a sua margem de erro. Você pode ter um mês que você, dentre 100 trades, você acertou 40, mesmo assim você vai continuar extremamente lucrativo. Para mim, o diferencial foi o RR final. E Sei. também porque faz sentido. Uhum. Então, quando é o que tu quiser o quê? Que é o que é trivial, é o que eu sempre falo também, o que é trivial não gera tanto alfa. Porque se todo mundo ali tá vendo um pivô de alta nos 5 minutos ou uma linha de tendência, se você não tem, sei lá, se é tão claro assim para todo mundo, o alfa não é tão, você não tem um retorno tão grande como esperado, né? Então, o SMC é importante e para você não estar no senso comum, o que todo mundo vê, sei lá, um pivô de alta, uma média de 20. Apesar que tem gente que faz muita grana usando só isso, mas o que te deixa confortável é que tu sabe que no teu histórico de trades, os stops não vão te machucar tanto como você colocar um stop abaixo de um pivô de alta ou assim, com a análise técnica clássica, né? Então, Exatamente. Até é, porque no SMC, o nosso stop mais longo vai ser 50 pontos. uhum, 60 pontos se você estiver colocando uma margem de lucro baixa. Então, se você arrisca 30 pontos para você fazer 300, 400, até 500, chega a ser ridículo você comparar isso para uma análise técnica. uhum, Você vai ter um stop lá de até 200 pontos. sei, Entende? uhum. Pronto, agora eu acho que a parte que o pessoal sempre ignora é do gerenciamento. O que é, como tua visão ao longo do tempo foi mudando em relação ao gerenciamento? Primeiramente, todo iniciante, eu fui assim, olha visando fazer 100% da tua conta. Primeira coisa, ninguém entende que se você fizer 2% no início, você tem que erguer a mão para o céu e falar graças a Deus. Ninguém entende isso. E é uma mentalidade que eu fui mudar com vocês no dia a dia. Eu ainda até pouco tempo atrás, até 3, 4 meses atrás, eu entrava todo o início de mês tentando visar um lucro que não é possível, mas demanda muito estudo para você chegar até lá. Então, primeira coisa, mudar a mentalidade a respeito do quanto você ganha. Eu acho que eu estou passando a minha visão, lógico, quando você está iniciando e você vai mesmo se aprofundar nos seus estudos, começa a ver o seu percentual de assertividade.
não o valor. Porque o gerenciamento, até você aprender a calcular o seu risco, que você vai entrar 0,10 de risco da sua conta em cada trade, leva muito tempo. Então, no meu ponto de vista, primeiro você olha como que está a sua assertividade, para depois você começar a avisar os seus lucros. Principalmente para quem tem conta baixa. Para Porque, não se uhum. frustrar. E porque você com, acho que até você com a taxa de acerto boa, você tem mais segurança no operacional para aumentar os lotes, né? Para começar a Exatamente. escalar as suas contas. Então, é aqueles pilares. Você tem uma técnica já praticada e entendida e ter um gerenciamento adequado ao seu tamanho de conta. E falando de tamanho de conta, acho que para a maioria do pessoal BR, você não tem muito conhecimento sobre o que é mesa, mesa proprietária, do que dá para você fazer com isso, ou quais são as vantagens e desvantagens que tu vê hoje que tu já opera aí por mesa, começando a operar por mesa proprietária. O que é que tua experiência quanto a isso? Olha, hoje eu já não opero mais com capital próprio. Eu opero somente com capital financiado. A vantagem do capital financiado já entra na questão do risco. Exemplo, você tem US$ 1.000 para você trabalhar. Se você fizer 1% de US$ 1.000, já vamos falar, entrar em valores, né? Você não é um valor tão alto, é um valor baixo. Quando você tem uma conta financiada, você tem uma margem muito maior para você trabalhar, lotes maiores e, logicamente, lucros maiores. Então, para mim, hoje, dificilmente eu iria voltar para operar com capital próprio, porque a conta financiada, ela me dá a segurança de ter uma margem para trabalhar melhor, com mais, não vou nem falar confiança, Orochi, no meu trading, mas segurança financeira, que se eu tomar um stop, dois stops, mesmo seguindo dentro do meu gerenciamento, ele não fere minha conta. Se eu fizer um trade na semana que seja lucrativo, em rentabilidade, ele vai ser 10 vezes maior do que se eu tivesse uma conta pessoal, entende? Mesmo se eu tiver um percentual de assertividade de 60%. Então, não há como comparar em questão de lucros e margem para trabalhar. Porque se você tem uma margem... Hoje, a maioria do pessoal tem umas contas de 50 mil, correto? Aham. Você trabalhando como CLT ou tendo o capital próprio de qualquer outro fins, dificilmente você vai conseguir colocar esse dinheiro e trabalhar com a tranquilidade que não é um capital seu que está ali perdendo, entende? Isso te dá mais confiança para você operar. Lógico que você vai ter o mesmo cuidado porque você assina um contrato e você depende daquilo para você tirar o seu dinheiro no final do mês a cada saque. Mas ele te dá mais liberdade de trabalho. É que é importante que a galera entenda que o gerenciamento da mesa é que vai te dar meio que te ajudar com a disciplina do que fazer, entendeu? Você, pô, não posso descumprir essas regras, eu não posso entrar com um lote todo. Isso vai chegar uma hora que você vai perder a mesa e por besteira. Mas se você continuar seguindo as regras da mesa e ter uma longevidade ali, não precisa fazer 20, 30% da mesa. Você fazer, sei lá, a minoria do Brasil ganha acima de 5 mil reais. Então, você que faz US$ 1.000 numa mesa proprietária, você já consegue ter um padrão muito melhor de grana, né? Você consegue se desenvolver como trader, ter mais acumular o seu capital. Então, essas questões que vocês conseguem ver como a evolução do trader ele vai se tornando. A Linara começou em OB, assim, para day trade, foi entendendo e foi evoluindo como trader, né? E hoje já opera em mesa, preserva o capital dela, porque beleza, você tá com a mesa de 200k e perde US$ 5.000, teoricamente é de boa porque não é só a grana. Mas se você perde US$ 5.000 seu, isso
Afeta teu bastante. psicológico afeta muito mais. E você, pô, US$ 5.000 é R$ 25.000. Perdi um carro usado velho, entendeu? Querendo ou não, é muita grana para você perder assim, sendo com o seu capital próprio. Então, mesa proprietária, ela te ajuda com essa visão de você conseguir trabalhar uma grana, você tem mais bala para poder fazer as coisas. É, isso aí, Luiz Carlos. Porque foi igual tinha um membro aqui que ele, pô, perdi US$ 8.000 na mesa. Eu falei, ó, tem que olhar pelo lado bom. Ele depois conseguiu recuperar. Se esse fosse US$ 1.000 teu, tu teria perdido o quê? Quase R$ 40.000. Sacou? Então, essa é uma questão que, para quem é novato e quem tem pouco capital, pode te ajudar, porque se tu é aprovado, não quer dizer que tu vá, vou largar, vou largar, passei numa mesa de 10, sei lá, 25K que seja. Não é vou largar o emprego e ficar só nessa mesa. Isso vai te ajudar com a transição de profissão ou de tu trabalhar bem menos, porque se tu ganha um salário ou dois, se tu vai operando levezinho e faz, sei lá, US$ 200 no mês, US$ 300, isso aí é um salário mínimo a mais teu, sacou? Que tu pode sacar de uma conta, de uma mesa. Então, pra galera que está iniciando, é o que a gente sempre indica. Você tem faça os testes lá grátis que tem na coisa, começa a se desenvolver. Tem gente que usa o bot para passar, porque te dá uma direção, isso também ajuda. Assim, a comunidade geralmente em si é para você se desenvolver como trader. Claro, tentar fazer uma grana com sinais ou algo com bot, mas eu acho que a principal a função da comunidade é para você querer se desenvolver profissionalmente, como para daqui a, sei lá, um ano ou dois, você tá pegando experiência com gente experiente que já vive disso, que já conhece os mercados, assim, tem mais experiência. E isso vai te dar know-how para, sei lá, chegar uma hora que você já está desenvolvido para com feeling de mercado, né? Por exemplo, a gente vai trocando ideia aqui no VIP. Às vezes você tem a sinergia de só bater o olho, ó, vou vender aqui e tal. A galera que também está na sala já vê e vende também. Porque SMC, galera, para quem opera, sei lá, que foi eu tava falando com o pessoal hoje à tarde no VIP. Não é tão simples de você tá pegando entrada toda hora. Não é toda hora que você vai aparecer entrada. Você vai fazer poucas entradas ou às vezes nenhuma no dia. E isso, dependendo da sua escola de trading, pode te frustrar de achar que trading você tem que fazer todo dia, digo, caçar a operação toda hora, todo dia, e que um dia que você não operou, não fez grana, vá sei lá, isso não está te habilitando como ser trader. Então, esse é um tipo de maturidade que com o tempo o pessoal pega aqui na sala. Acho que Linara mesmo, tem dia que não opera, vai treinar, ou tá ruim um dia, vai fazer outra coisa. Porque você fazer day trading, especulação, é isso. É você tentar entender risco-retorno, tentar probabilidade de acerto, sua taxa de acerto, e assim você se desenvolve como profissional numa comunidade. Para você ver isso como profissão. Como o Nara falou, você vê isso realmente como profissão. Como você, um especulador, ou enfim, no mercado financeiro. Linara, mais algum adendo para a gente iniciar as perguntas? Na verdade, só um conselho para a galera que for entrar no VIP. E eu vejo que a grande maioria não faz isso. Quando o pessoal entrar, faça perguntas. Não fiquem mudos no meio de qualquer sessão. Seja a sessão de Londres com os meninos de madrugada, seja de Nova York. Perguntem. Não tem vergonha de perguntar. Porque isso foi um diferencial para mim. Conversar com os meninos e estar sempre tirando dúvidas. Sempre, 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 sempre. Se você está com uma dúvida, por mais que você tenha vergonha, eu acho que é uma coisa besta, boba, pergunta. Porque o network não se paga. Isso aí não é mensalidade que paga, não é nada. Porque o que você pode aprender no dia a dia, você vai levar pro resto da sua vida. Ainda mais se realmente for focar para você querer levar como uma profissão. Então, nunca fiquem mudos e use como uma sala de aula. Nunca encare como uma sala de sinais, porque também eu acho que não é
o intuito, né? Mas sempre leve como uma sala de aula diária. Porque o que a gente vê aqui é meio que como as coisas acontecem na prática. O que é o SMC na prática? Porque é a base do que a gente opera. Beleza, tem uns bots que seguem outro padrão, mas é aquela coisa, é você entender o risco retorno e trabalhar nele. Acho que tem algumas pessoas aqui na live que já usaram ou usam um bot. Eles podem falar mais ou menos como é. É, Você tem casos de gente que, pô, foi de 200 para 800 dólares, enfim, tem um resultado excepcional. Mas por quê? O cara tá com a mentalidade ali de saber trabalhar o seu capital, de entender o que a gente tenta passar. Porque no ao vivo é foda. Vai ter mês que, como teve mês aqui, eu acho que em janeiro, o desempenho foi ruim, era 0 a 0 o stop. Enfim, janeiro e fevereiro foi um mês ruim. É você entender que isso como profissão vai ter mês que você vai ficar ruim, né? É assim, porra, que merda, deu ruim esse mês, tô no 0 a 0. E isso é normal de acontecer. Porque como teve mês, vai ter mês que a gente vai fazer muito. Tinha mês que era quase todo dia na B3, 1.000 pontos, 30 pontos de dólar. Enfim, quando você tá bem, você tem que aproveitar os momentos que tá indo bem do que não ficar, porra, esse mês tô negativo ou tô no 0 a 0, porque isso vai acontecer. E você entendendo, tendo essa tranquilidade de tratar com gente experiente, que ele vai dizer, ó, isso às vezes acontece, às vezes é normal. Tem dia também que eu não opero, tá? Sei lá, tô estressado, não dormi, que eu durmo pouco, enfim. Isso tudo vai ajudar vocês a evoluir como profissional, entendeu? Podem botar a pergunta aqui, deixa eu ver. Luiz Carlos tem uma pergunta: como foi o processo dela na questão de gerenciamento? Assim como ela, já quebrei várias bancas, estou na quarta e aceitar o loss é o meu maior problema. Controlar emocional, como foi esse processo para você, Linara? Olha, eu tinha um problema muito sério quando eu só fui aprender a gerenciar da forma correta quando eu fui para conta financiada, tá? Eu tinha um problema que quando eu estava na minha conta pessoal, eu não fazia trade visando um mês. Eu demorei muito tempo para sair disso. Eu fazia trade para sacar todo final de semana, principalmente quando eu comecei a ficar consistente. E isso aí os meninos vinham no VIP e tentavam corrigir direto, porque toda sexta-feira eu falava, agora fiz tanto, eu vou tirar tanto. Quando eu fui para a conta financiada, é completamente diferente. Porque, querendo ou não, ali você é obrigado a avisar o mensal. E lógico que no início foi difícil. No início eu comecei a variar. Na minha primeira semana, se eu não me engano, foi 3% da minha conta que eu perdi. Porque você tem que começar a colocar na sua cabeça que você tem que fazer o cálculo do percentual que você pode perder e do quanto você pode ganhar. E não se iluda que, tipo, eu tenho uma conta de 50 mil. Então, eu vou buscar 1% dela por trading. No meu caso, eu entrei nessa ilusão e começava a entrar muito alavancado. Quando você começa a visar no longo prazo, você começa a fazer o cálculo e entender. Quando você busca um RR maior e um lote menor para você sentir seguro, você começa a deixar a sua conta mais gorda para você começar a aumentar os seus lotes, aí sim você começa a mexer com o seu gerenciamento. Entende? Não sei se eu consegui ser clara a respeito disso. Então, tipo, tenta mudar a sua visão sempre para avisar a cada 30 dias, entende? Quanto por cento você quer chegar daqui 30 dias e vai dividindo as suas entradas nisso. Calcula quanto você pode perder e quanto você pode ganhar em cada entrada. Porque mais ou menos assim, exemplo, para ficar bem claro. Um trade meu, eu faturei 300 dólares. Nos meus próximos trades, para eu segurar a minha conta, eu vou gerenciar os meus stops no financeiro. Eu não vou deixar nenhum stop meu passar de 50 dólares, já somando a comissão. Assim que eu vou tentando segurar minha conta. Entendi, era exatamente o que eu precisava mesmo. Ó, Lobo perguntou, qual percentual você busca da mesa? Olha, isso é meio complexo. Essa semana eu trabalhei bem e na minha cabeça eu tento fazer pelo menos 1% ao dia. Por quê?
O meu stop da minha conta é 1% ao dia, mas isso é dentro do meu gerenciamento, entende? Esse mês, agora, amanhã, fecha 14 dias de uma das minhas contas e eu consegui bater um percentual alto, bem mais alto que o esperado. Só que o que eu me preparo mensal é 3%. E é mensal, não é a cada 15 dias. Ok, beleza. É Jonathan Silva. Você opera em dia de notícia? Sim, eu opero fundamentalista. Irmã. Pedro, meu querido, Eita. parabéns. Você deveria ser modelo. É, Pra contar o segredinho? Hugo Vai contar Serra. o segredinho. Hugo Serra, vocês operam na Smart Prop? Sim, eu opero na Smart. Só malote. Só uma latinha. O pessoal, e outra coisa, quem não tem experiência, pelo amor de Deus, não entre em notícia. Se for entrar em notícia, Irmão, da estuda, BA. Se não tem estuda, as manhas, não entra não. não façam loucura. É bem arriscado. Doideira. É, tem mais. Dá pra sacar prejuízo? Não. É, quem tem mais perguntas aí? Tem uma galera aí escrevendo. Vão perguntando aí, não se acanhe não. Se você ficar com vergonha, aí lascou. Eita, uma pessoa aqui, W. Cadê? Acho que falou das oportunidades do operacional lá. Sobre o Como foi o operacional, como processo? foi o processo de entender as oportunidades no seu SMC? Número do malote. Cara, isso aí, vou ser bem sincera, até hoje ainda eu entro em dúvida com algumas coisas. Até hoje, muita entrada, a gente está no dia a dia da sala e eu estou conversando com os meninos. Olha, Verdade. eu estou coerente nesse ponto? É uma entrada bacana? Para mim, como eu vim da análise técnica, eu sempre olhava supply e demanda. Você tem que, quando você vai partir para o SMC, tenta usar do seu operacional o que você já enxerga de forma muito clara no gráfico. Aqueles pontos que você enxerga que você não precisa nem fazer marcação. Começa por essa premissa, aí você vai se aprofundando. Hoje eu não uso 100% o SMC. Vamos dizer que eu uso 80% do conceito dele. Então, tenta fazer mais ou menos a mesma coisa. Você tem que ir sempre pelo que faz sentido na sua cabeça e você vai se aprofundando. Eu ainda tenho muito para aprender, muito. Deixa eu ver, entrei agora. Quanto tempo operando e sacando? Eu? Hugo Serra. Opera na Smart, eu acho que vai fazer o primeiro saque já, né? Mas já tem uma Segundo, galera que já salvou não, já sacou várias vezes já aqui na Smart Prop. Tá? Pelo menos o até meu é agora tá tudo ok. das duas contas. Os Seu meninos já estão saque, com Linara. saque. Os meus já são 2 saques, Olha, dois contando com os saques. de hoje. Malote. Malote, amanhã já tá na conta. Que é lindo. Sim. Amanhã já tá na conta. Deixa eu ver. Alguém tem mais pergunta? Tem pergunta aí, gurizada. Aproveita que. Deixa eu ver se no chat aqui não tá. Porque às vezes o pessoal escreve no chat, no bate-papo e passa a batida aqui. Isso. Eita, aqui ó, passou aqui ó. Linara, qual a diferença entre Inner Cycle e Smart Money Concepts? Não entendi nada, Orochi. A diferença entre ICT e ICT e SMC SMC. para ti, para você. Menino, sei, eu não vou saber responder, não. Também sei É que não. o ICT você quase não pegou, né, Linara? Não. ICT lá, os conceitos dos Farley Gaps, das OTCs, tu não pegou, né? Não chegou a Esse eu pegar não lá. peguei. As OTS e tudo mais. Não, esse eu não peguei. O que já foi pegando foi já mais direto no SMC. Já pegou mais o conceito do SMC, o conceito das order blocks, das formações de liquidez, tu já Básico, pegou né? mais os conceitos ali de busca de liquidez, que é onde tu vê teu viés hoje, Isso. onde tu passa. Tu não chegou a passar pelo ICT. Não. Não tem nem como comparar, né?
Deixa eu ver agora. Sinara, você usa SNR? Eu não sei o que é isso. SNR. SNR. Também não Que conheço. é o seu suporte e resistência é o quê? Mago Monster. A mão Chagas 86. Chagas, esse SNR aí eu não conheço não. Teria como explicar a respeito da mesa proprietária, como faço para ingressar? Então, Chagas, são várias, as principais são de mais confiança, que é FTMO, TFT, MFF, e agora tá a Smart Prop e aparentemente tá pagando, né? Tá indo bem. É aquela coisa, você tem que ver as regras da mesa, tá? Cada um são muito parecidas, mas cada um tem uma especificação diferente, assim, em algum detalhe. Então, o ideal é tu entrar no site delas lá e dar uma olhada. Mas no geral, o que? Tu vai fazer o primeiro teste, é, fazer o percentual que é exigido, respeitar o drawdown lá, aí tu faz o segundo teste também, que é menor o percentual ser atingido, e depois você vai receber a conta real e você tem que respeitar o drawdown, mas o seu ganho pode ser ilimitado, entendeu? Sim, enfim. Na Só Smart... respondendo o SNR ali, Orochinho. Basicamente uma maneira de ver as zonas de mercado ali, tá? Tem um pessoal que usa bastante o SNR como indicador, né, para indicar as zonas do mercado. Tanto de reversão de tendência, sabe? Basicamente como suporte e resistência ali. É uma visão de mercado também. Pronto. Os três perguntaram. SNR. Carlos Vermelanger. Na Smart Prop, como vocês fazem saque em cripto? Papai, né? A gente vai ter uma live sobre como transferir, como transacionar em cripto para a sua conta, para o seu banco, enfim, para a corretora, como deixar em USDT, como sonegar, como deixar em USDT. Não. Sonegar primeiro você tem que ganhar. Depois sonegar. Para começar a sonegar, primeiro você tem que ganhar. Na Smart Prop, exclusivamente, a gente saca para DEAL, que é uma carteira eletrônica, e a DEAL saca direto para a Binance para a gente. Né? Geralmente é assim. Salvo alguns países que não tem DEAL, e aí é direto por cripto. Deixa eu ver. Rato. O nome do cara é Rato. Pergunta pra ela. É uma mulher, uma mulher trans. Como ele. Como correria uma corrida de 2 quilômetros e 500 metros? Daí o cara, tem alguém no. Fazendo. Então. Como é? Uma corrida de 2K. E 500 e a respiração. E aí, nada, dá o teu lado aí. Ser esportista. Irmão, é treino. Eu preciso ler essa pergunta. Ele mandou na onde? No chat, No chat livre, um tal de Chat livre. Uhum. Deixa eu ver. Em 12 minutos ele vai fazer o concurso da PM, pô. Participação especial do menino Ney. Se não treinou, pai, já era, já vai ser reprovado. Não adianta correr em cima da hora. Tiver gordo, já era. Como correria uma... Ah, tá. Olha, para fazer um TAF, eu tenho alguns amigos meus que já fizeram, mas a preparação é 6 meses antes, né? Já era, pai, já era. Já era. Preparação para TAF são 6 meses. Exato. Se você for magrinho, treinando todo dia ainda tem uma chance, assim. Se você for bem seco, mas se for sedentário acima do peso, é mais complicado. Mas é isso aí. Respiração é porque seu cardiovascular tá ruim, pô. Se você não treina, seu cardio não vai evoluir, não. À medida que você treina, aí seu cardio evolui junto. Mas a respiração é isso aí, que tu não tem capacidade cardiovascular. Daí a porra. Perguntaram ali se eu acho que se passar na mesa facilita tirar o visto. Rapaz, Eu tô aplicando o visto de nômade digital. Nômade é o Thiago Fink. Aí os contratos. Não o nômade milionário, viado. Nômade digital. Se tiver os contratos com a empresa. Ajuda, pô. Porque ou tu pode aplicar para habilidades extraordinárias. Também. Pode ser, tá?
A gente vai passar, assim que for aprovado o visto, a gente vai fazer uma aula sobre isso, sobre da comunidade. Porque todo mundo, a maioria vai meter o pé no Brasil, então a gente vai passar Facilita, filha, facilita aí. A habilidade extraordinária, dependendo do país que tu for, Exato, depende do facilita. país. Que tem o visto para ser aplicado, né? Aí tu consegue tá entrando dentro das métricas que precisam para aplicar o visto. É isso aí. Tem dois trechos. Que a gente até custe de TAF. Minha barriga dói direito. Dói. Bebe um pouquinho d'água e treine, pai. Intervalo, é isso, meu irmão. Não tem segredo, Acostumar, tem não. que É porque tu acostumar o tá organismo, fudido pô. aí, tá na merda aí, Entendi. pô. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui naquele chatzinho que fica aqui do lado. Tem Vai uma ser pergunta bacana ali a respeito de zona de liquidez. Cadê? Deixa eu ver. a O W, não sei o que, né? Ó, Acho que é uma Esse não. moça, né? para os três. Aí, não sei, hoje em dia não dá pra saber, não. Sabe? Porque a Bote Lagar também quer ficar Irmã, ligando é o no cara. gordo feio, né? Me dá cuscuz! Me dá É. Então, o que, Perguntou que sobre a ela zona de liquidez. Qual a opinião de vocês sobre identificar e qual algum parâmetro? zona de liquidez? Ele nada, da Do tua meu braba. ponto de vista, Tua visão, Leonardo. é o range. Perfeito, Porque quando você pega o range, ali tá a zona de liquidez. perfeito. Tua visão, Orexim, tu quer passar aí tua visão? Sobre zona de liquidez? Não, o que eu gosto de olhar é sempre o high time frame, entendeu? Ver qual é a zona de liquidez que ele está trabalhando no high time frame. É como a gente. Até uma operação que a gente viu hoje no Euro Japão, que a Linara falou e a gente até comentou depois. Que você vê uma zona de liquidez, você vê order block, né, nessas zonas, em high time frame, 4 horas. O ideal é que você espere chegar nesses pontos e esperar a reação, entendeu? Para você fazer alguma coisa. Mas zona de liquidez é isso, high time frame, porque nem sempre no time frame baixo você vai ter. O seu ruído é maior, né? Então, Exatamente isso. para você tratar de liquidez bastante, o cara não vai formar liquidez em 1 minuto, teoricamente, porque o cara vai fazer assim. Eu tenho um book de. Eu preciso comprar, sei lá, 10 milhões de dólares. Eu vou ter um preço tal. Então o cara não vai sacar 10 milhões de dólares. Ele vai ter que trabalhar esse lote e ele não vai trabalhar esse lote teoricamente no range de 1 minuto, sacou? Pequeno, né? Um minuto é para ele para você refinar e ver que chegou na região de liquidez de 4 horas. Aí no low time frame que você vai tentar achar seu ponto de entrada naquela região de liquidez do high time frame. Isso passa até num filme que é bem famoso de Forex. O dia de $1 bilhão. O cara fala que a gente manipula no curto prazo, mas no longo prazo não tem influência nenhuma porque é questão macroeconômica. Então o curto prazo quer dizer, o cara trabalha durante o dia todo, a formação de preço e gerar liquidez vai ser naquele instante que ele vai dar sei lá, eu cheguei num high time frame que ele vai dar uma puxada, sei lá, vai bater para puxar de novo, sacou? Então é mais ou menos essa lógica que você tem que observar, pelo menos para mim, né? A minha visão de liquidez é basicamente unificando os dois ali, tá? A Renata falou do range e o Orochi falou do high time frame e tudo mais. Quando a gente vê topo e fundo, topos e fundos são liquidez, basicamente. Porque só formou um topo numa região do gráfico porque teve um montante de ordens suficientes que empurrou o preço para baixo. Vocês conseguem entender isso? Um topo só é formado quando o mercado empurra o preço para baixo. Lá se forma um topo. E o fundo, né, é inversamente verdadeiro. Então, um fundo só é formado quando o mercado empurra com uma porrada de ordem de compra, né, para movimentar o preço, empurra o preço para cima. Tá? Então, esses pontos no gráfico são liquidez. Quando a gente se afasta um pouco, dá um zoom out, e aí vai para o lado do Orochi, e a gente vê no high time frame, então, onde tem mais poder, tem uma piscina que a gente chama, né, pool de liquidez, tem muitas ordens lá, né? E liquidez a gente entende por dinheiro. Dinheiro. Então, todas as ordens alocadas no mercado são dinheiro. Tá? Então, quando a gente vê que um ativo ele está fazendo aquele range
né, que é a pernada ali, num H4, no H1, tá, num diário, por exemplo, a gente vê que naqueles pontos de topo e fundo tem muita liquidez. Então, ali são os melhores pontos para a gente comprar ou vender, tá? Para seguir, tanto para seguir o fluxo, quanto para reverter o mercado. Isso. Deixa eu ver ele Deixa Mago eu fazer um Monster. comentário Passa. aqui. Tem um rapaz que falou a respeito que está aprendendo no West 30, 2 anos de loss. Eu vou dar um conselho pessoal. No início, vai primeiro para um par de moeda. Foca, exemplo, EURUSD que tem um volume bacana durante todo o dia. Eu passei muito tempo sem chegar nem perto dos índices. Hoje que eu estou dando mais atenção e estou estudando o movimento deles, porque o movimento deles é completamente diferente. Entende? A forma como eles caminham. Então, talvez se você fosse primeiro para um par de moeda, estudasse ele, focasse nele, começasse a ser rentável nele, depois ia para os índices. Eu li e passei lá para o pessoal do VIP esses dias. É um estudo falando a respeito de quantas pessoas sacam numa conta financiada e quantas pessoas perdem. E o valor e a quantidade de pessoas que perdem conta é monstruoso e é unânime, o S30 e no Gold. Sempre. Porque o movimento deles é muito diferente dos pares de moedas comuns. Isso, corroborando o que Linara falou. O que é o índice? Ele pega vários papéis e ele faz ele calcula cada peso que vai te referenciar um valor. Então é como se fosse um cabo de guerra. Se eu tenho um Vale subindo 4% e Itaú caindo 3%, o que vai entender? No final, a soma do índice, ele vai te puxar, vai ser muito mais caótico, porque você, sei lá, S&P 500. Você tem 500 maiores ações lá dos Estados Unidos. Aí pense esse montante de ação de papel com variáveis diferentes puxando para cada lado. Então, às vezes vai ser muito mais complicada a movimentação do que você operar um USD Japão, um USD JPY, porque acho que a variável macroeconômica é mais simples dele você trabalhar, porque no índice vai ter o VIX, vai ter, enfim, N coisas por trás. Dá para você performar, dá, mas é muito mais difícil você operar índice do que pares. Deixa eu ver, ó, Linara, Mago Monster. Geralmente minhas análises demoram 4 dias para chegar e confirmar minhas entradas. Tem como otimizar as entradas e finalizar no mesmo dia em relação aos time frames? Deu para entender? Depende de como você analisa, porque você tem que saber filtrar. No meu dia a dia, eu olho H4 só para achar os meus pontos de saída das minhas operações. Às vezes de entrada eu até olho, mas as minhas entradas são baseadas lá em H1, M15 para eu executar em M5. Se você está vendo somente no diário em H4, isso vai se repetir sempre, porque você está olhando num time frame bem maior. Então você tem que rever a sua análise. Se você quer operar em M5, como eu opero, faz análise em H1, joga para M15 e o fluxo da sua entrada vai ser M5. Legal. Ou dá para mudar isso, Pedro? E uma coisa que dá pra ver, assim, é a questão dessa experiência da Linara, porque, ao meu ver, tipo, eu, pelo menos eu e o Pedro, é totalmente ao contrário. Nós começamos pelos índices e nós tem mais afinidade, né, com os índices do que os pares. Isso é bacana. Ver que, tipo, pessoas gostam mais de operar pares e é uma das coisas que nós mais falam, né? Você tem que ficar bom em um par, que você acha que conseguiu entender ele para ser mais, tipo, consistente. É isso. É o que a gente sempre aconselha. Foca num par só, que aí tu vai entender bem a característica dele. Eu não sei se tu tá operando 2 anos do S30, Carlos? Ou tu começou, eu estou no o 2 anos de mercado. Enfim, quando eu respondi a ele, deixa eu ver. Ele na área você utiliza algum indicador, média. Olha, eu utilizo algumas médias móveis para eu entender alguns momentos do gráfico, mas não dá para você se basear só nelas, entende? Então, não sei se é bacana passar as médias. O que você acha, Orochi? Porque, assim,
depende do que você quer ver com média, tá? Porque é aquela coisa, quanto mais variável tu colocar aí, mais difícil vai ser tua tomada de decisão. É o que eu sempre falo. Colocar a média 21,9, aí tem a 200, aí tem não sei, vai bater na média tal, não sei o que. Só a tomada de decisão fica uma bosta, sacou? Se você, sei lá, ou usa uma média de longo período que vai talvez te ajude a, pô, tá dando uma direção aqui e tal. Vou esperar casar aqui uma média de longo período com order block, ou depende da sua estratégia. No SMC eu não uso AT não, junto com SMC não. Eu acho que o que casa com SMC, talvez, assim, por trás daquilo ou do cálculo, enfim, fosse um RSI ou um estocástico. E ele mede o quanto de ganho você tem em relação aos fechamentos. Aí, por exemplo, como a galera opera RSI e estocástica, quando está sobrecomprado ou sobrevendido. Aí se você tem, como é a estratégia do SMC, a gente não sempre compra no contrapé lá do mercado. O mercado vem caindo, a gente vai comprar uma posição que está no order block, ou enfim. Aí se aquilo está casando com um estocástico, com um RSI, enfim, de qualquer valor, talvez conflua, mas aí você não sei se vai do perfil da pessoa, mas talvez te ajude com isso. Ah, tá sobrevendido e eu tô na região, no OB aqui, tá casando, pô, aí talvez te ajude, mas acho que no final das contas eu não sei se vai fazer tanta diferença, tá bom? Porque nenhum indicador ele vai te dar parâmetro de entrada. É. Você não pode ir por nenhum. Você pode olhar o que for na internet, você pode ver vídeo no YouTube. A grande maioria das pessoas que postam que estão usando indicador, eles não operam. Eles só gravam vídeo. Porque se você for estudar a fundo, o indicador ou uma média móvel pode estar te apontando uma direção que não é válida, principalmente porque tem uma diferença entre média móvel exponencial, uma média móvel simples, tem um atraso de tempo. Entende? Eu uso os assim, parâmetros só enfim, para eu ter ideia da tendência principal que eu estou seguindo. Isso se eu estiver fazendo um trade muito rápido. E os indicadores, dependendo das. Aqui tem indicador de tendência, sei lá, os osciladores, vai depender ali da tua modalidade, de como tu opera, enfim. E como isso vai, eu acho que te, te trazer algum resultado, porque ele só vai indicar, ele não vai te dar ponto de entrada. Ele vai dizer, ó, tá sobrecomprado, pelo meu cálculo aqui tá sobrecomprado, ou pelo meu cálculo tá sobrevendido, beleza. Mas aí a análise tu tem que ser feita por tu e tua decisão de entrada, entendeu? E se você ficar depender por si só do indicador é mais complicado. Em relação à pergunta daquele, deixa eu ver, do cara aqui, que ele disse que demora para 4 dias. Ô Mago Monstro, eu acho que tu tem que ver qual é o time frame que tu tá operando. Se tu quer operar em extremidade de H4, beleza, aí vai demorar, porque nem sempre vai chegar lá, entendeu? E tu pode fazer diminuir tuas janelas gráficas, sei lá, o H1 ou M15, M5, M1, que também é válido, sacou? Mas para tu operar no H4 vai demorar bastante. Assim, tu chegar numa região que seja realmente relevante. Deixa eu ver se mais pergunta. Volume do Wyckoff, tu usa, Linara? Nada, principalmente volume. No meu ponto de vista, volume é inútil. Inútil, corre disso. Porque ele nunca vai te dar uma precisão, nem nos índices. Esse W3 aqui, deixa eu ver. Acontece que. Pô, não entendi. Pra você ver uma zona de preço e ela continuar rompendo mais acima, algo relacionado à manipulação, buscar stop. Ele nada, dá teu laudo. É que assim, a questão de manipulação de mercado, ela é bem avançada e ela é mais complexa. As grandes instituições, elas têm que executar os contratos que elas colocaram, entendeu? Elas não veem dinheiro, elas veem contratos. Então, vai haver manipulação em alguns momentos, principalmente no meio das sessões, próximo das kill zones, fechamento de kill zone. Eu, pessoalmente, estou parando de operar entre as 10h30 da manhã até umas 11h30 da manhã, 11h30, porque eu sei que ali vão ser pontos de manipulação. Mas isso é meio complexo para passar assim.
Só que, sim, há manipulação no mercado e em alguns momentos isso acontece e é bem visível. Porque eles formam falsa liquidez, né? Eles induzem Isso. o varejo a entrar. Tem uma pergunta aqui do Carlos. Nada do Malote, você viu que outras coisas da tua vida secular, ser idosa, te ajudaram como trade, como ciclismo, na questão da disciplina? O que essas coisas exigiram fora do trade? Alô? Orochi, peraí que eu vou ter que ler a pergunta. Eu não entendi. Ah, beleza. Ele marcou aí no ponto. Tá no chat livre? Tá, do chat livre. Ele marcou um ponto aí, Luiz. Hum, Olha, a questão da disciplina, eu vou ser muito sincera. Eu fui tomar disciplina real no day trade, quando eu estava tomando muito na cabeça, estava saindo do meu gerenciamento, não do gerenciamento, mas sim da questão de quantas operações eu poderia entrar no dia. Aí sim entrou a questão da disciplina que o esporte me traz, entendeu? Porque no esporte você tem que ter disciplina que tantos dias na semana você vai ter que treinar. E você tem uma planilha de treinamento que você precisa seguir à risca, porque senão você não vai ter resultado. É a mesma coisa no day trade, sem tirar nem pôr. Você tem que colocar na tua cabeça que no dia você vai entrar e você vai arriscar quanto por cento da tua conta. Quantos trades nessa porcentagem você vai dividir para bater o teu stop ou para bater o teu take financeiro diário. Porque da mesma forma que você tem um stop diário, você tem que ter um take financeiro. E isso daí eu tive que trazer, obrigada, do esporte para o day trade. Porque eu cheguei num ponto que tinha dias que eu abria 12, 13 trades no dia. E tinha dias que, lógico, eu ia tirar 10 takes em cima disso daí. Só que tinha dias que eu poderia tirar todos de loss. Ou pior ainda, colocar na cabeça que eu tinha que recuperar aqueles loss que eu levei e perder 20, 30% da conta. Então, eu levei sim, depois de bater muito na cabeça, a questão da disciplina do esporte pro day trade. É o shape. Luiz, pra quem. Acho que o esporte ajuda muito. Acho que, pelo menos pra mim, eu digo esporte em geral, que é corrida, que eu corria, ou academia. É, acho que te disciplina a fazer a mesma coisa, independente, todo dia. Tem dia que, sinceramente, eu não tô bem, mas vou lá, dou meu treino, faço aquela repetição a mais. Acho que te ajuda mentalmente, sacou? Também esquecer algum o problema, o desgaste, porque, sei lá, tu tá cansado, estressado. Aí teu, eu acho que você descarregar ali energia e se concentrar no que tá fazendo, eu acho que te ajuda bastante, sabe? Você ter muita coisa. Aí, Ora, é isso. Oi? tem uma pergunta bacana aqui a respeito de sessão. É assim, ele perguntou quais as sessões que você mais opera e como você filtra para escolher os pares de moeda para operar naquele determinado momento. Se eu me baseio nas sessões. É assim. Oi, Tá me fala. ouvindo? Cortou, Ah, fala. desculpa. Como eu falei agora há pouco, pega e foca somente em um par. O par de moeda nas sessões, ele não vai fazer muita diferença. Eu não opero Ásia, eu opero só Nova York. Os meninos, eles operam Londres. Eu acho bacana você focar em um só par e no movimento que ele faz naquela sessão. E depois que você focar nisso, estuda sobre as killzones. Porque o preço sempre vai buscar killzones. Eu, no caso, opero só pares com ien. Eu opero Euro JPY e o USD JPY. Já os meninos lá na sala, eles focam em pares determinados. Então, é bacana você fazer esse filtro de pares e sessões e operar um par só.
Em relação às killzones, eu postei a foto aí no chat livre para vocês entenderem mais ou menos como o racional por trás das killzones. É porque quando você tem a compensação interbancária, ou seja, aí você vê por que Londres movimenta mais o outro mercado. Porque você faz a compensação interbancária como quando os bancos, virou a noite, aí vai fechar pagamentos, entendeu? Fecha de caixa, que o banco tem que prestar contas e etc. Aí, por isso que você vê a hora aí de cada, nessa foto aí que eu coloquei, isso tem um porquê, se você for olhar da economia real e macroeconomicamente como funciona, entendeu? Você tem compensação interbancária, que é o que acontece. Acho que vamos dizer, a gente tem o Fix de Londres, que é a maior praça de moeda. Aí o Fix de Londres tem um certo horário que é igual a Pitax aqui no Brasil. Enfim, é onde é referenciada a taxa cambial do dia, entendeu? Quando você compra dólar aqui ou vende, você está referenciado na Pitax, entendeu? Então, é isso que acontece na madrugada no mercado de câmbio, meio que dos principais pares, né? Essa foto aí exemplifica mais ou menos o que está por trás das killzones. Então, deixa eu ver. Para o CLT que trabalha, para o pessoal que trabalha e tem um trabalho CLT, é interessante fazer swing trade buscando um para 20. Não é exagero um para 20, porém demora, né? E aí, Linara, dá teu laudo. Alô? Nara? Acho que caiu. Deixa eu esperar a Linara voltar aí, que eu acho que caiu a conexão dela. Alô? Oi? Tu ouviu? Ou cortou aí? Como é que foi? Não, caiu na internet aqui. Ok. Então, o cara perguntou aqui para o CLT se é interessante ele fazer swing, buscando um para 20 e para, se não exagero, enfim. Como é para o CLT essa indica? Meninos, eu nunca operei swing, então não conheço muito bem o movimento, mas eu acho que se você aplicar o SMC, ele vai buscar o alvo da mesma forma. Você só tem que ter mais atenção. Durante o dia você vai ter que olhar o movimento do mercado, você tem que ver se tem notícias, etc. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Risco de ficar devendo para a mesa não. Deixa eu ver, volume atrasado. Isso deixa eu ver, pronto. Sobre os materiais de estudo, quais recomendações? Então, no YouTube tem tudo que você precisa, porque não tem tanto mistério, uma mentoria que vai me salvar, entendeu? Que ajuda, mas acho que você primeiro tem que fazer sua base. Eu acho que no YouTube tem canal do ICT, tem muito cara de SMC. Se tu digitar lá SMC lá, pronto, vai aparecer uma porrada. A maioria é em inglês, tá? Infelizmente. Acho que os canais brasileiros que tem é Just SMC, é da menina lá. Ele Marrock. Tem aquele menino lá, autoridade, não esqueci o nome dele agora. Infelizmente eu não. Cortez. Pronto, esse pessoal aí. Mas a É, menina lá é muito boa. Ela tem é. uma didática muito bom pra E ensinar esse. tem, acho que Tainá Keller. Se você procurar no Instagram aí tem Tainá Keller. Ela é da SMC também. Acho que ela faz umas aulas na IC Marques. Pronto, é isso aí. Esse pessoal aí, você ver isso aí e praticar, já, já, já te dá um bom visão do que fazer. Não tem muito mistério. Pelo menos assim, você tem na base e depois você começa a se desenvolver bem. Killzone, o que é Killzone? Ó, já está perguntando aí, Linara. Aí o bicho pega. Killzone são fechamentos de bolsas. São locais onde que fechou. Bolsa de Londres, Bolsa de Ásia, Bolsa de Nova York.
Acho que é. Alguém tem mais uma pergunta? Ó, a gente já tá chegando aí 9 horas já, para não nada se descansar, cara, é atleta. Alô. Ó, vamos para as últimas perguntas, tá, pessoal? Aí o Insta dela é Tainá Kerler, não sei de, é um nome gringo aí. E tem aí meu diário SMC também. Polinat, né? Então, e aí, quem tem mais perguntas? Aline, qual Insta? Aí a Aline opera aí o Shao aí, ó. Shao e o S30 com ela. É God, só no botezinho. Passa a visão de vocês sobre abrir o gráfico. Sobre abrir o gráfico. Passa a visão aí, Linara. Sobre a. Sobre. Entendi muito bem, não. Saber Alô? como que eu filtro a. Não, ela botou aqui. Passa a visão sobre vocês. Passa a visão de vocês sobre a abrir o gráfico. O filtro, é. Abrir o gráfico. Vai lá, clica no MT5, abre o gráfico e começa a analisar. Você abriu- É doideira. É que tem que ser mais objetivo na pergunta. Tipo, o que? É questão de filtragem de estudo no começo? Sei não, o filtro. Qual o filtro, Nara? Fala aí. Olha, geralmente eu começo o dia, abro o par que eu trabalho, ver o JPY, vou para H4, vejo onde está a tendência, o primeiro movimento do mercado, vou para H1, começo a fazer as minhas marcações de order block, desço para M15, traço a minha zona premium, né, com a FIBO, marco só os 50% dela, a premium, o desconto e a FIBO. E começo a filtrar para operar em M5. Basicamente é isso aí. É isso aí, gurizada. Deixa eu ver. Tá porra, mais duas perguntas aqui, galera. Tô com sono já. Área de prêmio, desconto e equilíbrio. Quais são as melhores? Eu acho que depende do. É, você vende no prêmio, né? E compra no desconto, teoricamente. Então, é você ver qual é o lado da posição que você quer, ou mais trabalho, ou como é que tá a tendência principal. Entendeu? Eu acho isso, né? Esse cenário aí. É que eu não vou, eu vou como a prêmio desconto para saber as zonas que eu estou, entendeu? Mas eu não vou ficar me baseando somente nisso para entrar numa operação, principalmente no 50%. Isso. Aí, Só se equilíbrio eu não tiver devo alguma trabalhar. coisa Eu não, ali. eu não gosto de pegar, assim, por exemplo, teve um sinal hoje no bot que ele deu no meio do range, ali na região do equilíbrio. Eu não peguei, pronto, deu stop. Entendeu? Porque você tem que ter bom senso. Pô, o bagulho andou que só, eu vou entrar aqui no meio do range, já tá subindo não sei quantos pontos. Aí às vezes não vale a pena, sacou? Aí lascou. Então, Linara, tu chegou a operar AMD, eu não sei o que é isso não. Você que é um Também não conheço. processador. Processador, meu O Michael Douglas. Sei não, que é AMD. Pergunta pro Pedro. Ah, acumulação, distribuição e distribuição. Não sei não, estou por Manipulação. fora. Não, nunca me baseei nisso daí para nenhum trade. Doideira. Porque a acumulação você pode considerar como. Ai, Jesus, agora faltou a palavra. Como liquidez. Então, somente com isso daí, não. Ah, tá, entendi. Ele tá falando de Killzone. Sim, porque um mercado busca o outro, né? Eles têm que liquidar. Eles têm que literalmente ir na liquidação, onde que tá o volume de liquidez de uma bolsa para outra. Eles sempre vão buscar. Isso. Eu acho que no S30 hoje teve uma entrada. Foi mais ou menos isso. Ele flipou o fundo
antes da abertura ali, 8 e pouca da manhã. Isso já 10 e pouca, 10 e meia, depois da abertura. Aí ele sweepou o fundo, fez meio que um falso rompimento e subiu. Porque ele tinha sweepado a região, a madrugada e a manhã anterior, entendeu? E aí, mas a última, já tá tarde. Na hora que é dormir. Ok, eu acho que eu não perdi nenhuma pergunta. É isso, gurizada. Nara, quer deixar suas últimas palavras? 1 hora e pouca já de live. Pessoal, eu acho que o foco que todo mundo tem que ter é estudar, não se iludir com o que vê por aí na internet. Muita coisa é ilusão. Então, sempre Informações foquem privilegiadas. em estudar em um único operacional. Foca primeiro sempre em um único par e malote. É isso. Beleza, gurizada. É isso. Então, muito obrigado a todos. Essa live vai ser upada no YouTube, acho que hoje mesmo ou amanhã, tá? Então, acho que vou jogar lá no YouTube e quem quiser rever ou não teve tempo de assistir, ouvir bem, estamos por aí na comunidade. Então, para quem quiser ser membro do VIP, a gente tem o VIP mensal. A gente tem o bot, tá? Que manda sinais aí durante o dia do Forex. Acho que no grupo do Telegram, quem não está, lá eu jogo os resultados. O bot te ajuda a pegar algumas operações boas, né? Que tem gente que sabe operar, mas ainda tá querendo uma ajuda para passar na mesa. Então os bots ajudam. O VIP é mais o dia a dia. Você entender que como funciona o mercado, tirar dúvida de gerenciamento de mesa, enfim, de N coisas que é só o dia a dia. Você não pode entrar esperando um mês, vou virar minha vida. Pode ser que te ajude bastante, mas é isso. Mesa proprietária no momento a gente não está pegando, porque a demanda, a gente acaba tendo problemas com as pessoas, enfim, por causa disso. Então, por enquanto a gente não tá pegando mesa, mas quem quiser participar do VIP é só ver no nosso YouTube aí, tem algumas instruções. Tem aula de gerenciamento também lá no YouTube que eu tenho postado, a planilha, tá? De gerenciamento, para você ter uma ideia lá, de calcular o lote, mais ou menos o básico. Então é isso. Valeu, gurizada. Obrigado. Até amanhã. Tamo junto.